Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte egípcia. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete, Natan. Oi, Natan! Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula hoje. Notar o corpo como suporte tridimensional na arte egípcia, né? Então, o que é um suporte de arte, né? É onde nós criamos a nossa arte. Então, o corpo também pode ser um suporte tridimensional, porque nós temos altura, largura, né? Aprofundamento. Então, temos todos os quesitos do tridimensional, né? E observar a arte tridimensional egípcia que está presente também nos figurinos, adereços utilizados pelos nobres e faraós, que eram quem tinha o poder, né, financeiro para poder comprar esses figurinos, esses adereços luxuosos, né? Então, os escravos não tinham esse poder financeiro. Então, os nobres, os faraós, as rainhas, que tinham esses figurinos e adereços mais elaborados, maquiagens, né, estavam ali presentes. Então, você já parou para pensar que o corpo é um suporte tridimensional para a arte? Né? Que vestimentas e maquiagens fazem parte da caracterização, né? E são importantes? Você sabe como eram as vestimentas, maquiagens e adereços no Antigo Egito, né? Então, tudo isso é muito importante, vai trazer a identidade do povo egípcio, né? Vai trazer essa caracterização que vai mostrar quem eles são, o que eles acreditavam, o que eles gostavam, né? Assim como em todas as culturas. Então, a roupa fala também muito da sociedade e das pessoas daquele local, né? Então, a tridimensionalidade na arte egípcia. Então, artistas como bailarino, ator, cantor, utilizam do corpo como suporte artístico, né? Então, quando eu danço, o corpo é o meu suporte para dançar. Quando eu canto, né, eu estou usando a minha voz, então toda a minha estrutura, né, vocal, então o corpo também é o suporte da arte para eu cantar, né? A mesma coisa o ator, o bailarino e diversos artistas utilizam o corpo como suporte artístico, né, para a criação da obra de arte. Então, maquiagens, adereços e roupas faziam uma composição artística que definia as classes sociais. Então, além de toda a beleza, né, as cores ali apresentadas, também classificavam, né, quem eram as pessoas importantes da sociedade egípcia. Né? A gente não ia ver um escravo com uma roupa toda elaborada, né? A gente ia ver um faraó, né, cheio de ouro, adereços de ouro, né? Todo elaborado o figurino, a maquiagem, né, toda cuidada. E então faraós, reis, rainhas e o clero, né, possuíam muitos detalhes e adereços. Já os escravos possuíam vestes simples, né, porque os escravos, né, na cultura egípcia, eram os que estavam ali por último, né, na pirâmide de poder, né, então eles estavam por último, eles só serviam. Então aqui um exemplo, né, desses figurinos da arte egípcia, né, esses adereços. Então muito dourado, né, o ouro estava muito presente, né, nesses figurinos, nesses adereços que eram bem elaborados, né. O azul, né, e o dourado estavam super presentes. O azul, né, simbolizando a questão do divino, do céu, porque a arte egípcia tem uma relação muito grande com o divino. Eles acreditavam na vida pós-morte, então eles viviam uma vida pensando que tudo que eles fizessem aqui na Terra ia ser julgado pelos deuses, né, depois. Então eles pensavam com cuidado as suas ações e preparavam, né, os corpos, mumificavam para esse retorno na vida pós-morte. E como eles acreditavam nesse retorno, né, nas suas tumbas, eles levavam também os seus adereços, levavam, né, as joias, levavam os seus figurinos, levavam móveis, né, da casa, livros, até mesmo alimentos, para que quando eles retornassem já tivesse tudo ali próximo, né, deles, para eles não terem trabalho, né, de procurar essas coisas que eles gostavam. Então eles acreditavam que a vida era uma passagem que teria depois continuidade, né, que iria retornar. O lápis lazuli, né, pedra azul, requisitada por sua beleza, foi encontrada nas tumbas dos faraós. Está presente também na máscara mortuária, né, do Tutankhamon, que está ali, né, do ladinho, um exemplo dessa máscara mortuária, né? Então, representando ali a questão do divino, né, o azul do céu, e o dourado trazendo o quê? Né? O poder, o ouro, né? Então, trazia essa questão da força de
de quem mandava, né? O faraó, né? Reis, rainhas, o clero também eram importantes na sociedade egípcia. Então, o dourado representava essa força e esse poder também. Então, a máscara mortuária, né, de ouro maciço do faraó, né, Tutankhamon. Então, aqui olha um exemplo dessa máscara. Então, imagine, né, é feita com ouro, né, com essa pedra, né, lápis lazuli, que é azul, né, então traz toda essa beleza. Percebam também, né, a maquiagem, né, esses olhos bem marcados, esses traços fortes que eles utilizavam também. Então, por meio dessas urnas funerárias, também conseguimos observar os detalhes das roupas e adereços dos faraós, né, e dos nobres egípcios. Então, essas urnas, né, os sarcófagos, então a gente percebe aqui, né, toda a roupa, a vestimenta, né, as cores que eram utilizadas, a questão do ouro muito presente, né, muito forte e dominante. Então, a gente consegue perceber que não era um escravo, né, porque para fazer a mumificação, para fazer esse figurino, né, toda essa questão do sarcófago, era muito caro, né? Muito dinheiro. Em pensar que somente o processo da mumificação, né, levavam ali 70 dias para fazer. Então era um investimento muito caro. Então com certeza aqui, né, um faraó, um nobre representado, né? Então, atividade, observe o sarcófago ao lado e escreva no seu caderno os detalhes da roupa, adereço e cite as cores presentes, tá bom? Então observe um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos.
E aí, vamos nessa. Olha só, a prof toda vestida aqui, né, com adereço egípcio, tá? Então, a professora usou elementos, por exemplo, aqui é um cone de fio, né, materiais reaproveitados para criar essa indumentária, esses adereços aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou aqui continuar a aula com esses adereços, né, representando um faraó, né? Então, vamos lá, o Tutankhamon. Então, vocês observaram aqui, né, o desenho, as cores, né? Tem o azul, tem o dourado, né? Representando que o ouro é muito presente, a questão do lápis ali no olho, a maquiagem, né? Também é muito forte na arte egípcia. Então, a tridimensionalidade também se encontra nos adereços e figurinos, né? Então, nos figurinos egípcios, pois possuem altura, né? Tem a largura e profundidade. A gente tem também no adereço. Então, para ser tridimensional, tem que ter esses três elementos, né? Altura, largura e profundidade. Então, esses adereços que a professora está usando têm esses elementos. Então, é uma obra tridimensional. Neles percebemos características do indivíduo que a veste, né? Então a professora se inspirou ali, né, no Tutankhamon e trouxe aqui o faraó para a aula, né? Então, eu ordeno que vocês façam uma tarefa, né? É importante estudar, tá bom? Então a professora brincando aqui para animar aí vocês se esforçarem na hora do estudo, tá? Então vamos lá. Arte em ação. Então, o prof trouxe aqui um exemplo para vocês, agora é com vocês, né? Utilizando materiais alternativos que você possui em sua casa, papelão, tintas, lápis de cor, canetinha, retalho de tecido, né? Roupa que tá ali velhinha, que você pode usar também para cortar, sacolas plásticas, cria um figurino ou um adereço egípcio, né? A professora fez um adereço masculino, vocês podem fazer um adereço também das rainhas, né? Um adereço feminino, tá bom? Tem alguns exemplos ali na imagem ao lado. E depois você pode gravar um pequeno vídeo para mostrar a tridimensionalidade da sua obra, né? Então use a sua criatividade, né? Use e abuse da sua criatividade. Então faz o seu adereço lá, né? Pode ser uma coroa, né? Um outro adereço, um colar diferente. E depois grava aí o seu vídeo, né? Mostrando a tridimensionalidade da sua obra, né? A altura, a largura e a profundidade da sua obra, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.
E aí? Imagino que não deu tempo de terminar a sua obra, mas você já selecionou esses materiais, já pensou o que você vai fazer e depois você pode pôr em prática, né? Porque afinal é arte em ação, né? É ir lá e praticar, né? Vocês podem utilizar elementos que vocês tenham na casa de vocês, né? Por exemplo, a professora usou o cone de fio, né? Um material que podia ir para o lixo que eu reaproveitei, um cone de fio vazio. Utilizei retalhos de tecido, né? Vocês podem usar sacola, elementos que vocês tenham aí para fazer esse adereço. Bem legal, né? E lembrando de gravar o seu vídeo aí para mostrar, né, a tridimensionalidade da sua obra criada, tá bom? Então caprichem, hein? Então, a maquiagem no Egito, né? A maquiagem também, né, era utilizada em rituais de passagens, para embelezar e também como uma forma de tratamentos, né? Então a maquiagem também servia para tratar a pele também, assim como para fazer rituais, né? Para embelezar, então estava também contra os insetos, né? Essa maquiagem também era utilizada, tá? Os traços eram bem marcantes, com cores que variavam conforme a época, né? Mas o preto estava sempre presente, né? O azul do lápis lazuli também estava presente nessas maquiagens egípcias. Então aqui um exemplo, né, de uma rainha, então um outro adereço que vocês podem também criar, tá bom? Então retomando, o que nós vimos na aula de hoje, né? Então a gente falou da arte tridimensional egípcia, através do quê? Né? Desses adereços, figurinos, da maquiagem, porque tudo isso utiliza do quê? Do corpo como suporte artístico. Né? Então, o figurino está nesse corpo que é o suporte para essa arte, né? E a gente pode ver ali nos desenhos, imagens, que a arte egípcia, né, os figurinos e maquiagens é muito belo, cheio de detalhes, né? E que chamam muito atenção. E que também eles trazem, né, tanta questão de nobreza, quem é essa pessoa, né? Um faraó, um rei, um clero, né? Então vai ter o status também. Um escravo, né, vai ter um figurino mais simples, né? A maquiagem também não vai ser suntuosa, ela é elaborada, tá? Então estão presentes nos adereços utilizados pelos nobres e faraós, né? E esses adereços eram levados, né, quando eles morriam nas suas tumbas, porque eles acreditavam nesse retorno da vida após morte, né? Então, nesse retorno, eles levavam seus adereços, suas maquiagens, seus alimentos, né, os seus figurinos, e a gente percebe isso, por exemplo, na imagem ali do sarcófago, né? Então, toda essa pintura dessa urna funerária representando esses faraós, né, as pessoas importantes da sociedade egípcia na época, né, pensando na escala de prioridades deles. Então, o escravo estava ali em último lugar, era o que deveria servir aos outros, né, servir ao artesão, ao clero, né, aos faraós, às rainhas, né. O faraó era o topo dessa pirâmide, ele estava ali, então, seu figurino, sua maquiagem era muito elaborada, né, cheio de ouro, né, de pedra lápis lazuli, né, pedra azul, para representar aí a sua obra, né, através do figurino, tá? Então a referência na nossa aula. Então nesse vídeo nós falamos sobre arte egípcia. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Até a prof trouxe um adereço egípcio representando um faraó, né? O Tutankhamon, né? O faraó. Então espero que vocês tenham aproveitado. Até breve. Tchau.